Minha esposa me traiu. Mandou fotos e mensagens para outros homens enquanto eu tentava salvar a nossa família. Meu nome é Henrique. Tenho 38 anos, sou analista de sistemas, casado há 12 anos com a Carolina, que tem 36. Temos 2 filhos, Lucas, de 9 anos, e Lorenzo, de 6. Durante muito tempo, achei que tínhamos vencido o maior desafio da vida moderna: manter um casamento forte em meio ao caos cotidiano. Carolina era minha melhor amiga desde a faculdade. Sempre fomos parceiros, cúmplices, amantes. Eu confiava nela mais do que em qualquer pessoa no mundo. Ela era o lar. E sempre acreditei que nada, absolutamente nada, poderia nos separar. O problema é que, quando a vida resolve mudar, ela não avisa. 2 anos atrás, depois de uma crise de ansiedade que quase me matou, descobri uma cardiopatia congênita. Minha saúde virou prioridade. A rotina mudou. Menos noites acordado, menos cafés, menos correria, mais terapia, medicação, alimentação regrada, check-ups e um olhar diferente sobre tudo. Eu achei que estava fazendo o certo. Achei que estava lutando por mim e por nós. Mas ao mesmo tempo em que eu me reconstruía, percebi que ela se afastava. A mulher que antes ria comigo no sofá passou a se fechar em silêncios. As noites ao lado dela pareciam mais frias. O toque, mais distante. E ainda assim, tentei acreditar que era só uma fase, que o amor que a gente construiu era a prova de crises. Você ainda me ama? Perguntei certa noite enquanto ela escovava os dentes. Ela parou, me olhou pelo espelho e respondeu com um sorriso hesitante. Claro que amo, Henrique, só estou cansada. Eu quis acreditar, quis mesmo. Mas algo dentro de mim sabia que não era só cansaço. Então decidi investigar. Nunca fui do tipo controlador. Sempre respeitei o espaço dela. Mas naquela manhã de domingo, quando vi o celular dela sobre a mesa, desbloqueado com o WhatsApp aberto, eu hesitei. A conversa era com a melhor amiga dela, Júlia. Palavras como: ele me faz sentir viva. Não sei o que sinto por Henrique. Acho que amo os dois. Me gelaram por dentro. Senti o coração travar. Senti o chão sumir. Você tá me traindo? Perguntei, já com o rosto quente e a garganta seca. Ela empalideceu. Do que você tá falando? Mostrei o celular, a tela, as palavras. Você leu minhas mensagens? Ela disse, mais chocada pela invasão do que pelo conteúdo. Você me traiu, Carol. É isso o que importa. Saí de casa naquela noite sem saber para onde ir. Me hospedei num apartamento alugado, levei algumas roupas e passei dias sem conseguir comer. Eu não sabia o que doía mais: a traição ou o fato de que, mesmo traído, uma parte de mim ainda queria voltar. O que eu iria dizer aos meus filhos por ter saído de casa? Liguei para os meus filhos e disse que precisei viajar a trabalho e que voltaria logo. Em 2 dias eu estava de volta, não consigo ficar longe deles. Sobre Carolina e eu. Voltamos a conversar. Começamos a fazer terapia de casal. Eu queria entender, queria ouvir. E ela falou: depois da sua crise, você mudou. Virou outra pessoa, distante, fechado. Eu senti que não era mais vista. Eu só queria me sentir viva, desejada. Carol, eu descobri uma doença e estou me tratando. E aí você decidiu trair? Rebati. Eu não fiquei com ele, não fisicamente, a gente só conversava. Ele dizia que eu era bonita, inteligente, coisas que você não dizia mais. Era como se ela tentasse me convencer de que a traição dela era culpa minha, e aquilo me corroía por dentro. Depois de algumas sessões, achei que estávamos progredindo. Ela se mostrou arrependida. Cortou o contato com o homem. Disse que queria recomeçar. Mas então veio um novo golpe. Descobri que ela tinha entrado no Tinder. Como? Aquela notificação de foguinho que surgiu na tela do seu celular. Ela estava conversando com outro cara, Eduardo, um homem separado que, segundo ela, estava apenas ajudando a entender o processo de cura. Carol, você tá de sacanagem? Como você entra no Tinder enquanto tenta salvar o nosso casamento? Ela chorou, muito. Eu tenho medo de te perder, mas também tenho medo de não me sentir mais desejada. Eu sou confusa. Eu me sinto quebrada. Hoje, 1 mês depois de tudo isso, ainda estamos juntos, pelo menos no papel. Os nossos filhos acham que estamos em uma fase difícil. Eu durmo no quarto de hóspedes. Nos falamos sobre a escola, o supermercado, a fatura do cartão. Às vezes nos olhamos. E por um segundo sinto que aquela mulher de antes ainda está ali. Mas no segundo seguinte,
Lembro de tudo. Lembro que ela mentiu. Lembro que ela escolheu buscar amor onde não devia, enquanto eu tentava sobreviver ao peso de um coração doente e de um casamento fraturado. Você ainda me ama? Ela me perguntou outro dia. Eu fiquei em silêncio. Depois respirei fundo e disse: Eu ainda te amo. Mas não sei se amo o que você se tornou. E pior, não sei se confio mais no que eu sou quando estou com você. Ultimamente tenho sentido que estou no casamento de um só. A verdade é que, hoje, talvez eu seja o único que ainda acredita que esse casamento pode ser salvo. Não sei se por amor ou por covardia. Não sei se pela lembrança dela, pelas crianças ou por medo do vazio. A vida segue, mas eu não. E o pior de tudo é acordar todo dia com essa dúvida latejando no peito. Será que ela é a mesma mulher que conheci? Será que o amor é suficiente quando a confiança morre? Talvez nunca tenha resposta. Talvez viver com essa dúvida seja o preço de amar alguém que não soube me amar de volta. Mas por enquanto, ainda estou aqui, tentando. Por nós. Por mim. Ou talvez só por um passado que já não existe mais. Depois de tudo que passamos, depois de tantas promessas de recomeço, eu ainda me pegava acreditando nela. Era como se o amor, mesmo machucado, ainda insistisse em achar que o pior já tinha passado. Mas a verdade é que o pior ainda estava por vir. Na semana passada, sem querer, ou talvez por puro instinto de quem já foi traído, vi uma notificação no smartwatch dela. Um nome que eu conhecia. O mesmo homem com quem ela tinha tido aquele vínculo emocional antes. Marcelo, o colega de trabalho. Ué, vocês voltaram a se falar? Perguntei com a voz calma, mas com o peito já em chamas. Ela travou por um segundo. Não, quer dizer, ele só mandou um oi, como você está? Coisa boba. Na hora eu quis acreditar. Mas algo naquela hesitação me corroeu. Quando ela saiu para levar as crianças na escola, meu instinto venceu de novo. Abri o notebook e ela tinha esquecido o WhatsApp logado. O histórico de mensagens com Marcelo estava ali. Foi então que li a frase que fez meu estômago virar. Só para lembrar o que te espera quando nos encontrarmos. E embaixo, uma foto dela. Nua, de corpo inteiro. Enviada no fim de semana em que eu fiquei com febre, e ela dizia estar com dor de cabeça. Naquele momento eu soube. Ela nunca parou. Ela mentiu de novo. Enganou de novo. Jogou fora mais uma chance. Quando ela voltou, me encontrou no sofá, com o notebook sobre as pernas e o rosto paralisado. Você me traiu de novo, Carol, disse com a voz baixa, fria. Você mandou uma nude para ele, com uma promessa. De novo. Ela ficou branca. Tentou pegar o notebook da minha mão, eu não deixei. Henrique, eu posso explicar. Não, você não pode, não dessa vez. Interrompi. Você mentiu, de novo. Você teve outra chance e jogou no lixo. E agora, Carol, ou você vai embora, ou eu vou. Ela caiu sentada na poltrona. Silêncio. E depois, as lágrimas de sempre. Eu estou doente, Henrique. Emocionalmente. Eu sou carente. Eu me sinto vazia. E eu sou seu marido. Eu estive aqui. Eu tentei. Mas você escolheu outra pessoa de novo. Isso é mais que carência. É egoísmo. No dia seguinte, enquanto eu preparava o café, ouvi vozes baixas vindo da sala. Lucas, nosso filho mais velho, estava no sofá com o tablet. Lorenzo estava ao lado, com os olhinhos atentos, meio confusos. Ele me olhou sério e perguntou: Pai, é verdade que a mamãe tem um namorado? Meu coração parou por um instante. Onde você ouviu isso, filho? Eu vi uma conversa no celular dela. Eu peguei para jogar e abri o WhatsApp. Ela mandou foto, pelada. Eu vi, pai. Ela mandou para outro cara. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquilo era demais até para mim. Mas eu sabia que agora era minha responsabilidade protegê-los, inclusive emocionalmente. Me ajoelhei diante dos dois e falei com calma. Olha, filhos, deve ter sido algum engano. Tem coisas que são difíceis de entender agora, porque são coisas de adultos. Mas eu quero que vocês saibam que isso não muda o amor que a mamãe sente por vocês. E nem o que eu sinto. Lorenzo encostou a cabeça no meu ombro. Lucas, ainda confuso, falou: Mas se você quiser ir embora, eu quero ir com você. Abracei os dois com força e prometi: Vocês não vão ficar longe de mim. A gente vai resolver isso da melhor forma possível, sempre com amor e sempre com cuidado com vocês. Decidi me separar da Carol. Não tivemos nenhuma briga. Sinceramente, nos amávamos, mas não estava suportando passar tudo aquilo e ainda o tratamento cardíaco.
Durante o processo de separação, ficou claro diante do juiz que a convivência das crianças comigo era mais estável e segura naquele momento. Os dois também expressaram com firmeza o desejo de permanecer ao meu lado, e isso pesou na decisão judicial. Além disso, a Carol concordou sem brigar. Não tirei os nossos filhos da Carolina. Jamais faria isso e nunca me vingaria de quem construiu uma vida comigo. Os meninos continuam tendo acesso total a ela, ligações, visitas sempre, e quando ela e eles quiserem, tudo dentro dos termos definidos. E, acima de tudo, sempre incentivo o carinho e o respeito pela mãe, apesar de tudo. Porque não se trata mais de mim, se trata deles. Hoje estamos numa casa confortável, espaçosa, um lar cheio de paz. Escolhi um lugar a poucos minutos do apartamento da Carolina para os meninos sempre terem os pais por perto. Lucas e Lorenzo têm seus horários, suas rotinas, seus sorrisos de volta. E às vezes à noite Lucas ainda pergunta: "Pai, você tá feliz?" Eu respiro, olho para eles e respondo com sinceridade: "Tô em construção, filho, mas agora, finalmente no caminho certo." A vida começou a entrar nos trilhos. Os dias eram mais silenciosos, mas também mais leves. As crianças estavam bem, e eu, ainda que por dentro carregasse os estilhaços de tudo o que vivi, seguia firme. Entre uma consulta no cardiologista e as sessões com meu psicólogo, eu tentava me reencontrar. Foi numa tarde de domingo que Carol apareceu na porta do apartamento. Lorenzo a viu da janela e correu. "É a mamãe!" Abri a porta e ela estava lá. Roupa simples, olhar cansado. Diferente de todas as outras vezes em que tentei decifrá-la, ali ela parecia transparente. "Oi, Henrique." Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "Oi, Carol, entra." As crianças se jogaram nos braços dela. Eu dei espaço, fui para a cozinha, preparei café. Depois que os dois estavam entretidos na sala, ela veio até mim. "Posso falar com você um minuto?" Assenti com a cabeça. Sentamos à mesa da cozinha. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas queria dizer que ainda te amo, que ainda sonho com você, que penso em tudo o que destruí." Ela segurava a xícara com as duas mãos, tentando conter o tremor. "Carol, eu também ainda te amo." Minha voz falhou. Mas o amor não apaga tudo. Ainda dói. Às vezes, só de te ver, sinto um vazio que parece me engolir, porque eu lembro de tudo que a gente era, e tudo que eu achei que a gente sempre seria. Ela chorou em silêncio. Eu também. "Você é minha melhor amiga há 12 anos. Não sei como seguir sem falar com você, sem te ver sorrindo, sem saber se está bem. A gente pode seguir de outro jeito", completei. "Não como antes, não agora, mas como dois adultos que ainda se importam, como dois pais que sempre vão estar ligados por algo maior do que qualquer erro." Ela sorriu em meio às lágrimas. "Posso ver as crianças sempre que quiser, né?" "Claro, sempre. Essa casa vai estar aberta para isso." "E você, vai estar?" Demorei alguns segundos para responder. "Não agora, Carol, mas estarei aqui, como amigo, como pai dos nossos filhos, como alguém que um dia amou você mais do que a própria vida." Ela levantou, me abraçou com um carinho triste e foi embora depois de se despedir das crianças. Quando fechou a porta, Lorenzo veio até mim. "A mamãe vai voltar para casa, pai?" Ajoelhei, olhei nos olhos dele e respondi: "A mamãe vai estar sempre por perto, filho, mas voltar para casa, acho que isso é coisa que só o tempo pode dizer." 1 ano se passou desde o divórcio. Eu seguia firme, mas não endurecido. Estava mais magro, a barba agora por fazer só nos fins de semana. As olheiras haviam sumido e, com elas, parte do peso que eu carregava no peito. Os meus dias eram ocupados com trabalho, escola das crianças, reuniões, brinquedos espalhados pela casa e almoços simples, mas cheios de afeto. A vida voltou a ter ritmo, mesmo que o coração ainda lembrasse, de vez em quando, do som antigo daquela outra melodia. Carol, por sua vez, também havia mudado. Mais reservada, mais centrada. Nunca pediu os filhos de volta, nunca criou conflitos. Era presença constante na vida deles, nos fins de semana, nas reuniões escolares, nos aniversários, como aquela tarde de sábado. Lorenzo fazia 7 anos. Planejar a festa tinha sido um ato quase automático para mim. Mas Carol esteve presente em cada etapa, ajudando a escolher o tema, preparando os docinhos, organizando a lista de convidados. Estavam sempre conversando de forma madura, quase natural. Quem visse nós dois juntos nem imaginaria a história por trás. A festa foi perfeita.
O quintal decorado com cores vibrantes, o bolo com o anime favorito do Lorenzo, One Piece, e risos espalhados por todo lado. As crianças correram, brincaram, se sujaram, cantaram. Na hora dos parabéns, Lorenzo, animado e fantasiado de Luffy, nos puxou. Vem, pai, vem, mãe, vem, Lucas! E ali estávamos nós, os quatro, juntos. Uma família na frente do bolo com as velas acesas. Alguém tirou uma foto. E o clique capturou mais do que uma imagem. Congelou uma memória, um afeto que, mesmo ferido, ainda existia. Depois que todos foram embora e as crianças dormiram exaustas, eu estava sentado na varanda, tomando o último gole de chá quando Carol apareceu. Ela estava com o rosto limpo da maquiagem, os cabelos presos e os olhos, sempre eles, mais serenos do que nunca. A festa foi linda, disse ela. Foi sim, eu respondi com um sorriso pequeno. Ela sentou ao meu lado. Silêncio por alguns segundos, até que ela suspirou fundo e falou. Henrique, eu só queria te dizer algo que talvez já nem importe mais, mas preciso que saia de mim. Eu me virei para ela, atento. Eu nunca te traí fisicamente, nunca. Sei que parece pouco perto de tudo o que fiz, das mensagens, das mentiras, da dor que causei, mas nunca passei daquela linha. E desde o dia em que você saiu de casa, eu comecei a fazer terapia. Nunca me deitei com outro homem, nem durante o nosso casamento e nem após o divórcio. O divórcio não me libertou, me aprisionou a uma realidade sem você. Já faz 1 ano. Estou tentando entender por que fui tão cruel com alguém que só me amou. Eu não disse nada, só continuei ouvindo. Eu não quero atrapalhar sua vida nem forçar nada. Sei que não posso apagar o passado, mas eu queria que você soubesse que eu mudei e que mesmo que demore anos, se algum dia existir uma chance, eu vou estar aqui. Vou lutar por você, por nós, porque mesmo depois de tudo, ainda é você. Ela abaixou os olhos, esperando rejeição, talvez silêncio, mas ouviu a minha voz, baixa, serena, firme. Eu sei que você está mudando, Carol. Eu vejo isso. E também não deixei de te amar. Mas ainda não consigo. Ainda não consigo confiar o meu coração. Ele está remendado, mas ainda frágil. Ela assentiu com a cabeça, em paz por ser ouvida com sinceridade. Tudo bem, eu espero. Mesmo que nunca aconteça, eu precisava dizer. Eu olhei para ela por um instante longo. Depois me levantei e entrei, mas ainda disse: Obrigado por ter feito parte dessa festa. Você ajudou a torná-la inesquecível, assim como foi a nossa história. E fui para o quarto. Naquela noite a Carol dormiu lá com as crianças. Não era um fim, talvez nem um recomeço. Era um espaço de respiro. Um lugar onde amor e dor, verdade e arrependimento, passado e presente podiam finalmente coexistir. 3 meses depois da festa de Lorenzo, era o aniversário de Carol. As crianças empolgadas vieram com a ideia. Pai, vamos fazer um jantar surpresa para a mamãe aqui em casa? Na véspera, como combinado, elas passaram o dia com ela. E no dia seguinte voltaram cedo, cheias de planos, desenhando cartõezinhos, ajudando na cozinha, decorando a mesa com balões e velas simples. Lorenzo até escreveu, Feliz aniversário, mamãe, com giz colorido no chão da varanda. No fim da tarde, enviei uma mensagem curta para Carol. As crianças estão com saudade, passa aqui mais tarde se puder. Ela respondeu com um emoji sorridente e um, Já estou indo! Quando chegou, o rosto dela iluminou. Os olhos brilharam como se não esperassem tanto. As crianças correram para abraçá-la e a puxaram pela mão para dentro de casa. Mamãe, surpresa! Os meninos gritaram. A mesa posta, a luz suave da cozinha, o cheirinho do macarrão que Lucas ajudou a preparar. Tudo parecia um retrato de outros tempos. Daqueles que, por um tempo, pareciam perdidos. Na hora do parabéns, cantado com vozes desafinadas e sorrisos verdadeiros, Carol chorou. Chorou de emoção, de alegria, mas também de um remorso manso, silencioso. Um arrependimento por tudo o que não era mais cotidiano. Por tudo que deixou escapar. Após o jantar, já com as crianças brincando na sala, ela se aproximou de mim, com os olhos ainda úmidos. Posso pedir um presente? Disse com um sorriso tímido. Depende. Respondi desconfiado, mas leve. Queria um encontro com você. Como quando a gente namorava. Um só. Um jantar, uma conversa, um pouco de nós. Olhei para ela por alguns segundos. Silêncio. Mas dentro de mim, não havia mais raiva. Havia cicatrizes, sim,
mas também uma nova pele nascendo por cima, assenti com a cabeça. Tá bem. Ela sorriu de verdade e me abraçou. E naquela noite, enquanto lavava os pratos e ouvia a risada das crianças com a mãe ecoando pela casa, pensei: esse é o meu presente para elas, para ela, para nós. Mesmo depois de tudo que passei, tudo que passamos. Não sei se ficaremos juntos. Não tenho essa intenção agora. Mas uma coisa eu sei: farei o que for preciso para ver minha família feliz. Porque amar, às vezes, é deixar o orgulho de lado. É tentar sem esquecer. É cuidar, mesmo ferido. É recomeçar, não por ingenuidade, mas por escolha. E talvez, só talvez, a vida ainda tenha espaço para mais uma história entre nós. Obrigado por ter acompanhado a minha história. Deixe a sua opinião, pois o seu comentário é muito importante. Curta o vídeo e siga o canal. Até a próxima!